estiveram aqui, continuem dizendo: Santo, 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 pois Ele é digno de louvor. Não somente por lábios aqui, mas corações contritos, abertos para o Senhor, corações disponíveis para Ele, corações entregues a Ele, corações que vieram e estão gastando a noite aqui para Ele. Comece a se entregar, comece a abrir espaço para o Senhor, pois o espaço dele é o seu coração, é a sua vida, o templo dele está aqui, Ele tabernaculou entre nós, o Espírito Santo está entre nós, Ele nos direciona, Ele nos move, Ele que decide aquilo que decide aqui, aquilo que acontece aqui, Ele que escolhe. Nós estamos aqui apenas como instrumentos da sua vontade, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos, nos move, Jesus, guia os nossos corações, guia a nossa mente, Pai, nos direciona nesse momento, Pai, nos direcione. Abre os nossos corações, Senhor, abre os nossos corações. Dai-nos energia, Pai, pois ainda temos tempo aqui, Senhor, na sua palavra. Dai-nos mais alegria, Pai. Dai-nos mais um coração cada vez mais contrito, Senhor. Um coração mais quebrantado, mais disponível de escutar até a coisa mais simples, Jesus. Pai, nós estamos na sua casa, a sua palavra é tudo que nós temos, Senhor. Nós não temos mais nada além de ti, Jesus. Sem ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós oramos aqui porque nós sabemos que o Senhor nos escuta, Pai. Nós oramos porque nós sabemos que o Senhor nos escuta, Pai. O Senhor está curvado com seus ouvidos, escutando os seus filhos, orando, Senhor, e de bem dizendo que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de todo louvor. Nós estamos aqui, Pai. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor, pelas ruas de Mauá, Senhor. Pai, sobre essa avenida, pelas ruas vielas, sobre as casas, Senhor. Nos direciona, Pai, sobre os ermos, Senhor, sobre os vales nessa cidade, Pai. Comece a tocar toda a ABC Paulista, Senhor. Começa a esquadrinhar as ruas, decidir as ruas no qual as pessoas vão escutar o Seu Evangelho, Pai. Nos direciona, Pai, nos envia separados, unidos, seja onde quer que nós estivermos, Senhor, nos envia, Jesus. Nós estamos aqui para sermos enviados, Pai, sem volta, Jesus. Com ousadia, Pai, enviados sem volta, Jesus. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Jesus. Usa-nos, Jesus. Maravilhoso. Jesus. Sintam-se à vontade, se quiserem continuar orando, se quiserem se ajoelhar, falar com o Senhor, escutar a voz dEle. Aqui continua sendo o lugar da visitação do nosso Senhor. Nós não decidimos nada aqui, quem decide é Ele que tem todo o poder. Nós estamos aqui como instrumentos, como parte do corpo dEle. Ah, Senhor, maravilhoso Jesus. A gente estava esperando que já tivesse terminado, né? Eu normalmente essa hora eu tô num sono que ninguém consegue me acordar, nem meu despertador. E estamos aqui, né? Amém? Eu fico muito feliz de conhecê-los. Eu sou o Pedro. Eu faço parte da igreja Amor em Foco. O pastor Daniel e o diácono Trevisani vieram comigo. Nós somos uma família muito maluca. A gente viaja por toda São Paulo, né? A gente participa de alguns projetos sociais, de evangelismo também. E hoje estamos aqui em Mauá, com bons amigos, irmãos, família. Mateus, a gente cresceu junto. Desde que quando a gente nem gostava de Jesus direito. E a gente agora está apaixonado aqui. E é uma honra servir com você, irmão. De verdade. Eu sou péssimo em cumprir tempo, gente, então é bom deixar os 28 minutos aí, que pelo menos eu sei que eu já estou atrasada. A gente veio aqui madrugada com um intuito.
não simplesmente nos enchermos aqui, né? Mas transbordarmos lá fora. Amém? Nós não vemos aqui apenas para guardar algo para a gente. A gente não quer ser aquele cristão que é um barril, né? Está engordando cada vez mais. E não entrega nada para ninguém. E eu não quero, por mais que eu seja um maluco dos evangelismos, eu estou indo para um lugar, onde me chamou eu vou. O maior lugar que a gente evangeliza é no ordinário. Na nossa casa, na faculdade, na escola, nos lugares que nós andamos. Esses são os melhores lugares para se evangelizar e onde a gente se capacita para o evangelho. E algumas semanas atrás, eu e o pastor Dani estávamos conversando e ele comentou uma coisa assim, o mínimo que a gente tem que saber e entender da Bíblia é o livro com o nosso nome, né? Meu nome é Pedro, eu tenho que entender muito bem de 1ª e 2ª Pedro. Quem se chama Cleiton não vai ter esse privilégio, porque não tem nenhum Cleiton na Bíblia. Então, mas eu tenho uma obrigação aí para, pelo menos, entender bem daquilo que Pedro escreveu. E nesse meio maluco de evangelismo, a gente já sabe que a gente foi enviado. Mateus 28:19 já nos enviou, certo? Espero que não esteja ninguém aqui esperando uma palavra para ser enviado. Gente, vocês já foram enviados. Muito antes de mim, muito antes de vocês, há mais de 2000 anos atrás, estava sendo escrito aquilo que nos direcionaria para as nossas vidas. Antes do ventre da nossa mãe, nós já fomos enviados. Amém? Todos. Ainda que hajam evangelistas, profetas, apóstolos, mestres e pastores, ainda que hajam 5 ministérios, todos nós temos obrigação de evangelizar. Todos. Eu gosto de, pelo menos, fazer uma colocação com o que acontece com a parábola do bom samaritano, né? Não precisa necessariamente ser um evangelista, mas por onde você caminha, tem gente que precisa e sua obrigação é apoiar essas pessoas. E já que nós sabemos que nós somos enviados, a gente vai falar de uma outra coisinha logo depois do envio hoje. Nós vamos falar sobre a perseguição. E a qual perseguição que nós estamos vivendo no Brasil e a que talvez a gente está tendo verdadeiramente lá fora. A gente conhece muito bem o que acontece ali na janela 1040 e os cristãos que estão lá, eles pregam sabendo que no outro dia talvez os pais, filhos, irmãos e amigos estão mortos, porque foram encontrados, amando a Jesus. E nós continuamos com o privilégio de amá-lo e pregar em todo lugar sem sermos presos, por enquanto. Amém? Por enquanto. Nós vamos lá para 1 Pedro. Se vocês já quiserem abrir, a gente vai dar uma passadinha em toda a primeira carta de Pedro. E eu acho interessante que quando a gente vai viver o Evangelho, quando a gente está ali na escola, quando a gente tenta pregar o Evangelho, a gente sempre lida com perseguições, seja perseguições espirituais, ou seja perseguições na rua, das pessoas nos xingarem, nos odiarem, isso acontece bastante. E, inclusive, quem evangeliza ali mais para o centro, vai sempre encontrar um jovem muito sabido em filosofia, muito sabido em muitas coisas na teologia, como contaram para a gente hoje também. Muita gente que parece que é muito esperta, que sabe das coisas, mas como que a gente lida com tudo isso, né? E eu quero começar com uma história triste. Vamos ler primeiro 1 Pedro 2,12. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Acho que uma das maiores dificuldades que eu tenho é
fazer pregação de 5 pontos. Pastor Daniel, ele sempre me enche o saco, sempre fala, ó, organiza desse jeito que eu sou péssimo em organizar as pregações. Eu vou viajando para um lado e para o outro e separar em 5 pontos me ajuda um pouco. E a gente vai para a parte de perseguidores. Eu não sei se vocês já ouviram a história de um homem chamado John T. Scopes. Eu não ia lembrar do nome dele, então marquei aqui, obviamente, né? Ele era um professor. Mas antes de dar o contexto sobre esse professor, a gente vai olhar para as ruas e a gente vai ver as pautas que mais nos perseguem politicamente. A gente tem pautas políticas que nos perseguem, pautas filosóficas que nos perseguem, pautas científicas que nos perseguem, e a gente diretamente vê isso como um ataque, né? Ataque à igreja. A gente se prepara como uma igreja armada e fala, estamos preparados para esse ataque, estamos prontos, às vezes, até para revidar. E eu queria falar hoje sobre algo polêmico, o fundamentalismo cristão. Em 1925, esse fundamentalismo cristão começou a ser desenvolvido, e o que aconteceu lá nos Estados Unidos? A igreja começou a desenvolver fundamentos dentro da política que toda a sociedade deveria obedecer. E um professor, esse John T. Scopes, ele era um professor de biologia. E por ele ter dado aula de biologia, ele falou sobre o evolucionismo. E eu não quero dizer que eu apoio uma pauta ou não, eu só estou contando uma história. Esse professor, ele foi denunciado por um pastor por estar lecionando a aula dele. E ele foi preso. Após esse movimento da igreja acontecer, ele começou a se desenvolver dentro da política. E começou a criar pautas de ataque contra as pessoas, e não de amor. Após esse momento, de uma forma absurda, a igreja começa a atacar as pessoas, e não cuidar delas. E muitos desses públicos que a gente hoje considera nossos inimigos, e não são nossos inimigos, foram atacados primeiro. Foram assassinados, foram maltratados, apanharam na rua, foram martirizados. Assim como nossos irmãos lá na janela 1040. É correto? Isso começou em 1925. A gente não percebe, a gente que vive nessa geração de hoje, a gente acha que a gente só está sendo atacado de graça porque a gente está sendo muito bom. 1 Pedro, e a gente vai ler bastante sobre isso, ele vai repetir várias vezes, que é bom que vocês sejam perseguidos pelas suas boas ações, não pelas suas más ações. E será que a nossa igreja aqui no Brasil está sendo perseguida pelas boas ações dela? Pensem sobre isso. Se a gente tiver essas pautas nos atacando, é porque a gente está indo muito bem? Porque a gente está amando as pessoas? Porque é disso que Tiago vai falar? É disso que 1 Pedro vai falar? É disso que Jesus está falando? Nós estamos amando as pessoas? As pessoas estão nos odiando porque nós estamos fazendo justiça social? As pessoas estão nos odiando porque nós amamos aquelas pessoas com dificuldades nas ruas? Elas não nos odeiam por isso, elas nos odeiam porque nós atacamos elas. Então, eu vou dar um spoiler para vocês, isso não é perseguição. Isso é a resposta da nossa maldade. Esse professor, ele teve que pagar uma multa absurda para não ser preso, e a situação dele percorreu, e algo que esse fundamentalismo cristão, que era para ser algo tão pesado e bonito, né, para fazer com que as pessoas acreditassem, ele parece muito com a lei, né, que Paulo está batendo de frente lá em Gálatas, que é forçar as pessoas a seguir uma série de regras. Isso não aproxima essas pessoas de Cristo, afasta elas. A história desse homem, ele foi tão famoso, esse tribunal, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, que ele escreveu uma biografia. E quando ele escreveu esse livro, ele termina a vida dele e ele não se converte para o cristianismo. Nós perdemos um possível irmão por conta da nossa arrogância. E ainda assim nós achamos que é bonitinho, né, o que nós estamos fazendo. Estamos sendo perseguidos porque nós cumprimos a boa conduta de um bom cristão.
Quem disse isso? Nós vamos continuar andando pelo capítulo 2. Eu queria, agora que a gente pegou o significado da pregação, vamos reler o versículo 12, que a gente já leu? Tem uma conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. E a gente já vai descer um pouquinho lá para o versículo 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Agora está começando a fazer um pouco mais de sentido o que Pedro disse. Será que a minha professora me persegue porque talvez eu não trate ela mal também? Será que nossos pais muitas vezes nos tratam mal porque também nós não os respeitamos? Será que temos problemas com nossos pastores porque também não os honramos e não os respeitamos? E muitas vezes a gente fala, estamos sendo perseguidos por fazer a boa obra de Deus. Ore e peça para o Senhor mostrar o seu coração para você mesmo. No versículo 13, ele começa a construir algo, né? Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre homens, seja o rei como autoridade suprema. E no 18, já para a gente pular, já para a gente já conectar o capítulo todo, basicamente, ele já fala: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos. E quando ele está falando de escravos, e vamos tirar do contexto, né, que ele está falando, que obviamente ele está falando de escravos literais, mas nós, como escravos de Cristo, quando uma pessoa nos trata mal, quando o nosso líder nos trata mal, como nós correspondemos? Como que nós agimos? E aí, a palavra está dizendo assim, ó, ainda que você seja escravo, esteja sendo bem tratado ou maltratado, você vai servir com excelência. Amém? Não é uma escolha, tá, gente? E não são palavras minhas, está escrito. É de outro Pedro, não são minhas. E ele continua, lá no 22 e no 23. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. A quem ele está dizendo aqui? A quem se refere esse texto? O nosso mestre, Jesus. Ele sofria e não revidava. Estamos prontos para sofrer e não revidar? Estamos prontos para ter uma vida excelente a nível de que quando a gente for maltratado, a gente vai responder com amor? Deus nos envia para a gente cumprir o evangelho e ser perseguido pela coisa certa e não pela coisa errada. Nem toda perseguição é correta. Avaliem os seus corações. E já vamos para o segundo ponto. Pedro, ele gosta muito de citar os antepassados. Ele vai, no primeiro capítulo, ele fala assim, olha, observem os profetas e como eles estavam examinando para falar sobre a igreja que nós vemos hoje. A coisa que era oculta para eles, eles examinavam e procuravam e amavam a palavra e queriam que essa palavra nos atingisse hoje, aqui onde nós estamos, nesse momento presente. Então, dessa mesma forma, a gente vai olhar lá para trás. Vamos olhar para alguns homens de fé. E nós vamos para Abraão, ele é citado nesse texto. Nós vamos para Gênesis 14, 21. Essa história, não sei se vocês conhecem sobre o rei Melquisedeque, acontece um pouquinho antes disso. Que o rei Melquisedeque, ele é um atipo a Jesus. Ele chega ali e recolhe a oferta de Abraão, antes mesmo da lei de Moisés.
E aí, além de Abraão entregar algo, uma oferta ali, para esse rei, né? Esse rei de Salém, que posteriormente seria Jerusalém, a cidade perfeita. No versículo 21, acontece uma situação, acho que vocês conhecem a história dele com Ló, né? Que eles se separaram, e aí Ló, ele vai lá para Sodoma e Gomorra, né? E enquanto Abraão vai para o outro lado. Abraão fica sabendo que chegaram 6 reis, se eu não me engano, atacaram Sodoma e Gomorra e pegou todos os espólios e vários escravos. Entre esses estava Ló. Abraão, mesmo separado de Ló, ficou sabendo disso, juntou uma galera e falou assim: eu vou lá pegar meu sobrinho de volta. E ele fez isso. Abraão era velho, mas ele sabia fazer uma boa guerra, gente. E nessa situação, quando ele vence, liberta Ló, chega nesse momento, acontece o seguinte: o rei de Sodoma chega em Abraão, e ele vai ter uma conversa. Versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: juro de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os jovens comeram e a porção pertencente a Aner, Escol, Mané, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. O que acontece nessa situação aqui interessante? Ele vai lá, vence. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei assim: Abraão, ele não queria ficar mexendo em ouro corrompido, né? De Sodoma e Gomorra. A gente sempre vai para esse lado, né? Que a gente vê Sodoma e Gomorra de uma forma maldita. Então é por isso que ele não quis aceitar ouro. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, que ele diz o seguinte: o motivo dele não aceitar. Para você não ir dizendo por aí afora: eu enriqueci a Abraão. Abraão, naquele momento, ele teve a oportunidade de ficar muito mais rico do que ele era. Mas ele aceitou a não passar por isso. O que é interessante na história de Abraão nesse momento, né? Que posteriormente ele já se tornaria Abraão, né? O pai de muitas nações. Nesse momento, ele não aceita por um motivo. No capítulo 19, ele vai dizer que o Senhor é o meu galardão. E posteriormente, vai passando algumas histórias, capítulo 22 e 25, aparecem algumas pessoas muito interessantes que a gente conhece, os filisteus. Grandes inimigos de Israel, posteriormente, né? A gente vai ver o rei Abimeleque, no capítulo 25. E o que é interessante nesse momento dessa história é que o que a gente sempre espera dos filisteus é que eles estejam em guerra, sempre, né, com Israel. A gente sempre utiliza eles como os inimigos principais, né, os arqui-inimigos de Israel. E aí, o que acontece nessa história? O rei Abimeleque está reconhecendo Deus em Abraão. Ele está vendo que Deus estava sobre Abraão por conta de uma coisa muito interessante, que era: ninguém sabia o porquê Abraão tinha ficado tão rico. Nenhuma pessoa sabia por que Abraão tinha conseguido tantas riquezas. E aí os filisteus chegavam em Abraão e diziam: olha, só pode ter um motivo para você ser rico assim: o seu Deus, porque não tem motivo. E aí não só Abimeleque, mas muitos desses inimigos que a gente conhece, né, de Amon, Moabe, se encontram com Abraão em vários momentos, e eles chegam nele e dizem assim: olha, eu entendo eu não entendo como que você se enriqueceu tanto. Deve ter sido seu Deus. E é interessante que se ele tivesse seguido por um outro lado, e pego aquelas riquezas lá no início, com o rei de Sodoma, talvez diriam: você está com essa grana toda aí por conta daquele momento. E na verdade aconteceu o contrário. As pessoas começaram a respeitar Abraão por conta da conduta dele. E sabe o que é interessante? Essas pessoas eram inimigas dele. Até no Egito ele passa. O segundo ponto é sobre a fé.
e como nós utilizamos a fé, a nossa vida pessoal com Deus, para impactar as vidas, até dos nossos inimigos. O que nós sempre esperamos, né? Que os nossos inimigos, olhando para o nosso contexto de hoje, como que nós combatemos os nossos inimigos, né? Nós vamos lá, levantamos as nossas pautas, nós mostramos os textos. Quando a gente chega na rua, encontra alguém que tem um monte de texto, você também quer ficar batendo de frente lá. Você tem textos melhores, você explica, não, mas não é desse jeito, é desse jeito. E você está nessa escola, acontece a mesma coisa, e a gente tenta ganhar as pessoas na discussão. Mas aqui está Abraão ganhando as pessoas em somente fé. Ele escolheu não carregar uma grande riqueza, porque ele dizia, o Senhor é o meu galardão. Ele é a minha recompensa. Ele é tudo que eu tenho. E as pessoas reconheciam isso nele. E até aqueles que podiam ser inimigos dele, entregavam algo a ele. E vamos para Davi também. Acho que vocês conhecem a história que ele bateu tanto nos inimigos dele, e não aconselho fazerem isso. Mas ele bateu tanto que os inimigos dele se tornaram amigos dele. Ele conquistou aquelas terras e eles davam presentes a Davi. Vocês entendem que nosso papel não é fazer guerra? E eu estou usando esses textos, corroborando com o Novo Testamento, porque eu não estou apoiando as guerras que acontecem ali. Aquilo dali é uma coisa histórica. Estamos utilizando e parafraseando para trazer aqui para o Novo Testamento. E utilizar dessas histórias aquilo que Jesus nos entregou. Então nós temos a decisão e a escolha para fazermos a coisa correta. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Sei que é a última sessão. Aí o Mateus colocou a pessoa mais chata para falar na última sessão. Eu sou o cara que vou ficar passeando pelos textos. Eu gosto de ficar tranquilo, eu gosto de ficar de boa. Eu me atraso. Então eu sou a pior pessoa para finalizar. Então Deus mantenha vocês acordados aí. Na continuação do texto, a gente vai para o terceiro ponto, que são os opressores oprimidos. Nós, que nos tornamos opressores por um momento e hoje estamos sendo oprimidos. Infelizmente, em vários lugares que a gente vai, nós somos atingidos. E a gente começa indo lá para 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7. Ele vai fazer uma construção. Ele começa, logo no início desse capítulo, falar sobre como as mulheres... Olha que interessante. A gente sempre, quando chega nessas pautas de falar sobre a mulher, as pessoas têm uma dificuldade de entender. E é muito interessante que nessa parte do texto, logo no início, ele fala assim, que quando a mulher deve... Como a mulher ensina o marido, né? E ela fala que ele diz que é em práticas de ações. E é interessante que a gente não pode olhar para a carta de Pedro e separar ela. E dizer, isso aqui são capítulos separados, são coisas diferentes. Isso daí aconteceu posteriormente. Então a gente lê como um todo. E a gente compreende como um todo. Até facilita com que a gente interprete. Porque aí Pedro está do nada falando sobre perseguição, não sei o que lá, e do nada ele fala como a mulher vai reagir com o marido e como o marido vai reagir com a mulher. Do nada. Ele não está mudando de assunto, gente. Quando ele está falando sobre o papel da mulher, ele também está falando sobre a relação desse papel da mulher com a igreja de Cristo. Que muitas vezes ela sofre calada. Ela sofre em silêncio. E ela continua trabalhando. A gente não precisa citar muito sobre como era a cultura naquele momento, mas aqui é uma representação do que a igreja deveria fazer. E como nós continuamos trabalhando. Incansavelmente, até que ele venha. Nós não podemos parar, mesmo com as perseguições, mesmo com as dores. E aí, ele dá uma segunda exortação, ele começa a falar para as mulheres e ele vai falar com os maridos agora, no versículo 7. Ele diz, maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com sua esposa, tratando-a com honra como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E aí, quando a gente vai falar sobre por que as orações desse cara aqui não vão ser atendidas, aos jovens,
no geral aqui, principalmente aos homens, o seu ministério, após o casamento, começa na sua casa. Seu ministério começa na sua casa. A primeira pessoa que você atinge com o seu ministério é a sua esposa. E se você quebra já esse vínculo, nada em volta da sua vida, em volta do seu ministério vai funcionar. Nenhuma das suas orações vão funcionar. E aí a gente vai olhar lá para Davi. Algo interessante, porque por mais que ele derramava profecias, e Pedro fala sobre isso, né? Ele diz que Davi é um profeta lá na pregação dele em Atos 2. Ele diz que Davi é um profeta, e é interessante a forma que Davi se relaciona com essa história. Davi, ele tinha alguns filhos. Vocês devem conhecer a história de Aminon, Tamar, Abisalão. E vocês que não conhecem a história, Tamar foi abusada pelo próprio irmão. E o irmão de Tamar, que era de outra mãe, Abisalão, mata Aminon. E sabe que isso é uma loucura, né? Os filhos de Davi passar por isso. Abisalão, o nome de Abisalão era Rei da Paz. E é o homem que causa guerra contra o próprio pai. O nome de Tamar era Sementinha, pequena palmeira, se eu não me engano. E ele não cuidou dela. Aminon significa fiel e confiável, o homem que abusou da própria irmã. Essas eram as orações de Davi quando o nome dessas crianças foram dados. Mas a vida dele, mesmo que aquilo eram as orações dele, a vida dele não correspondia. Ele não foi um bom pai. Se vocês lerem o livro de 1 Samuel e 2 Samuel e acompanhar a história de Davi, você acha linda a forma com que ele era perseguido, né? Ele era caçado, ele se mantinha. Um homem excelente, mas Davi ele não foi um bom pai. E aí, em muitas dessas situações, por ele não ter sido um bom pai, naturalmente as orações dele não foram atendidas. O filho dele não foi um rei de paz. O outro filho dele não foi confiável. Ele não correspondeu a nenhuma das coisas que ele realmente acreditava. E aí, voltando ao ponto de opressores para oprimidos, estamos aqui novamente. O que acontece com Davi? Davi, ele faz a maldade com os filhos dele, não uma maldade direta, mas total negligência da parte dele com os filhos. Ele não resolve os problemas e os problemas vão crescendo, crescendo, até o ponto que Abisalão toma o poder e ele tem que fugir do próprio filho. Ele começa a ser perseguido. Exatamente o que nós estamos fazendo hoje. A nossa negligência com as pessoas fizeram com que as pessoas não amassem mais a Jesus por nossa culpa. Nós vamos evangelizar e o que nós mais encontramos nas ruas são ex-cristãos negligenciados. Pela nossa falta de papel, a nossa falta de responsabilidade. E são essas pessoas também que estão machucadas e vão dizer por aí que não vai para a igreja. Porque foi lá onde eu fui machucado. A nossa negligência. E aí sabe o que acontece? Quando essas pessoas começam a carregar um ódio no coração delas porque elas não têm Jesus e elas nos encontram na escola e nos tratam mal, a gente fala, estou sendo perseguido pelo evangelho. Será mesmo? Será que estamos correspondendo ao evangelho? Será que estamos sendo perseguidos pela nossa bondade porque nós estamos sendo excelentes ou pela nossa maldade? E nós seguimos, porque nós falhamos, nós crescemos e falhamos como igreja, em muitas situações. Mas as misericórdias se renovam toda manhã.
Se nós falhamos com os nossos pais, com os nossos amigos, pastores, irmãos, as misericórdias de Cristo se renovam, tá bem? Se nós falhamos como igreja, as misericórdias de Cristo se renovam. Ele está pronto para desfazer todo o mal que a gente fez. O que todo o mal que aquelas pessoas entregaram a Jesus quando ele estava no madeiro, o que aquilo dali gerou? Salvação. Deus espera aqui de todos nós hoje que quando o mal nos atingir, quando sofrermos, quando fomos atacados, quando fomos atingidos, resplandeça a presença do Senhor sobre essas vidas. O Senhor não quer simplesmente mostrar a presença dEle porque nós temos um bom ponto teológico, ou porque nós temos um bom ponto filosófico, ou porque nós somos inteligentes. Não, Ele quer demonstrar a presença dEle a partir dos nossos atos, no nosso dia a dia. A partir da presença dEle, quando nós conversamos com as pessoas que nos tratam mal, nós amamos elas. Não levantando uma pauta contra. Não é carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. É espiritual, não é uma batalha de conversa, de gritaria de guerra, de provação de ponto. Nossa batalha é muito maior do que isso. Nós não podemos nos dar o luxo de bater de frente com as pessoas, de criticá-las, sendo que o nosso Jesus, ele sofreu, foi na cruz do Calvário, morreu para nos salvar. E da mesma forma o nosso sofrimento vai gerar salvação para a vida das pessoas. E não nossos bons pontos. Não nossas discussões. Testemunha fiel. Ainda no capítulo 3, lá no versículo 13, ele diz: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? A gente sempre pergunta, por que eu vou tratar bem aquela pessoa que me trata mal? Começa a tratar bem, para você ver se você não constrange ela. Quantas vezes eu fui a pessoa ruim e a outra pessoa me amou me tratando bem e eu fiquei constrangido? E eu falei, eu sou um maldito mesmo. Eu sou maldoso. Eu sou terrível. Eu sou o pior pecador que eu conheço. Deus continua comigo. Existem algumas referências que a gente tem de pessoas que batalharam e viveram de fé e demonstraram para os outros. A gente já falou sobre Abraão, né? Que ele, nas suas boas obras, nas suas boas ações, até os filisteus olhavam para ele e falavam, eu quero conhecer esse Deus. E ele não precisou guerrear com ninguém para fazer isso. Ele não precisou levantar nenhuma guerra santa para que isso acontecesse. A gente vê outros homens, como Daniel. A gente sabe muito bem a história dele. Vou fazer uma pergunta para vocês. E você responde aí no seu coração, para a gente não fazer uma grande gritaria. Daniel, quando ele foi levado à Babilônia, a capital da maldade, assim, se a gente for pensar baseado na cultura dos judeus, ele foi levantar pauta contra os outros lá? Ele foi se dar gritaria? Pelo contrário. Era 10 vezes mais inteligente sobre as coisas da Babilônia do que os próprios babilônicos. Vocês entendem isso? E você viu ele batendo de frente com alguém? Não. O que ele fazia era ser livre naquele meio bagunçado. Ele estava fora daquele meio. Ele só precisou fazer isso. Ele só precisou ter uma boa conduta. Somente isso. E Daniel, ele impacta uma nação inteira. Vocês conhecem a história dele? Ele não precisou guerrear, ele não precisou bater de frente com ninguém. Ele só foi excelente. Foi até para a cova dos leões e tá tudo certo. Acabou que as pessoas continuaram engrandecendo a Deus por conta da vida dele. Será que a gente precisa realmente batalhar?
Às vezes a gente só precisa ser a pessoa mais inteligente da nossa sala. Não para ficar levantando ponto, mas para demonstrar, ó, eu entendo mais que você e eu não estou nem aí para isso. Eu te amo. Estou aqui dedicado a servir a Jesus e amá-lo. E eu quero que vocês o conheçam dessa forma. A prática do bem. Não só ele, né? José também, né? José é uma grande referência de um homem que sofreu muito. E todo o Egito ali teve que reconhecer a Deus a partir da vida dele. Sem ele precisar atacar ninguém. E ele podia, tá? Ele podia se vingar. Ele podia se vingar dos irmãos dele. Mas o que ele disse? Fiquem tranquilos. Quem me trouxe aqui, quem me prendeu aqui foi Deus. Um bom cristão perseguido mesmo, ele não olha para a perseguição e fala assim, aquela pessoa está me perseguindo. Não, ele fala assim, ó, Deus permitiu essa perseguição, está tudo ótimo. Seja espiritual, física, o bom cristão, ele vai olhar para aquilo dele e vai falar assim, ó, Deus me colocou isso aqui e eu vou continuar com excelência. Pare de botar a culpa nas pessoas. Ame as pessoas. Qual é o Deus desse século que as controla? É esse Deus desse século que vocês combatem. Essas pessoas estão aprisionadas, doentes, e o nosso papel é amá-las. Simplesmente isso. Simplesmente. E aí nós vamos para o próximo capítulo. Isso que eu estou correndo, tá, gente? Para mim, eu ainda ficava um tempo aqui. E vamos seguir para o último ponto. No versículo 4, último capítulo não, perdão, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. É Pedro que está falando isso, tá, gente? Isso aqui é uma tese de Pedro. A gente está passando de capítulo em capítulo. A gente veio do capítulo 2, passamos pelo 3 e passamos pelo 4, e ele continua no mesmo assunto. Isso é até para incentivá-los a ler um pouco da Bíblia com um pouco mais de cuidado. Tem uma tese maravilhosa de um cara genial ali, a gente vai pulando e vai tratando apenas como devocional e não como uma palavra de vida para as nossas vidas. E, como o texto mesmo está dizendo, o amor perdoa uma multidão de pecados. Ame as pessoas para vocês verem se essas pessoas não vão ser salvas com vocês. Jesus ganhou as pessoas com amor. O último ponto. Nós acompanhamos a história de Jesus. E dificilmente ele fazia um evangelismo de chegar ali e tacar um monte de texto bíblico para as pessoas e esperar que eles acreditassem e fossem embora. Sabe o que Jesus fazia antes? Ele os curava. E eram sinais. E aí, depois que ele fazia tudo isso, aí as pessoas o acompanhavam. Escutavam os seus grandes sermões. Mas primeiro, antes de tudo, ele amava essas pessoas. E a gente faz o contrário, né? A gente tá com um monte de texto na cabeça das pessoas e fala, você vai ter que acreditar nisso aqui. Depois daqui eu vejo se eu te amo. E aí Jesus, ele usava a cura como uma forma de trazer as pessoas para ele. Será que aquela pessoa na sua faculdade, ferrenha de uma pauta que bate de frente com você, ela não está precisando só ser amada? Eu tenho uma amiga na minha sala, eu faço serviço social. Todo mundo da minha sala faz o é contra todas as minhas ideias. Qualquer coisa que eu falasse, eles vão bater de frente. Mas com o tempo eles aprenderam que eu não estou nem aí para as pautas. Que eu simplesmente estou ali amando eles e pararam de bater de frente comigo. Mas diretamente eu tenho uma amiga que ela é ateia e ela sempre levanta, né? Que eu sou ateia, não sei o que lá, não sei o que lá. Há pouco tempo, sabe o que eu descobri? O pai dela é pastor.
O pai destratou da mãe, foi embora. E ela sofreu muito com a mãe dela. Será que eu tenho que ter um bom posicionamento filosófico para entregar para ela? Ou ela só precisa de amor? Será que eu tenho que, saber a Bíblia inteira para eu pregar para essa pessoa, pregar o amor para essa pessoa? Sendo que ela nunca recebeu amor, ela nunca teve acesso a isso. Aquilo que hoje eu tenho acesso e aquilo que hoje eu conheço. É uma luta árdua. É uma luta muito árdua, mas foi o caminho que Jesus percorreu. E não é Ele quem é nosso mestre? No versículo 12 desse mesmo capítulo, diz o seguinte: Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pedro está praticamente dizendo, não estranhe essa perseguição, como se fosse alguma coisa que não tivesse que acontecer. Tem que acontecer. Não é normal isso na sua vida. Não acho que você é mais especial por estar sendo seguido, você está sendo só servo. O nosso Senhor Jesus disse que se eu, que sou o Senhor de vocês, eu fui perseguido, quanto mais vocês serão. Não é um privilégio que a gente pode dizer assim, nossa, eu sou perseguido, olha como bom cristão que eu estou sendo. Não é, é o mínimo. Uma parábola em Lucas 10 vai dizer, alguns servos vão dizer, somos servos inúteis, porque nós só fazemos o que nos pediram para fazer. Servos inúteis, por fazer o mínimo. E nem o mínimo a gente está fazendo. Que tipo de servo que nós somos então? Que tipo de igreja que nós somos então? Que cantamos Maranata, esperando, ora vem o Senhor Jesus? E nós não nos parecemos com a última igreja. Que vida, que evangelho nós vivemos. Estamos vivendo um evangelho de plástico. Nós achamos que está lindo e está maravilhoso. Está muito legal, está muito gostoso. A gente lidera junto com a Equibala e faz aquele movimento ali em São Paulo. E é muito bom, a gente está todo mundo junto ali. É muito gostoso, mas e as vidas que passaram por ali? E passam pela Paulista todos os dias? As vidas que pararam ali, escutaram um louvor, falou, nossa, que maravilhoso, e foi embora. Onde está o nosso papel, Igreja do Senhor? E ele continua, no versículo 13. Antes, alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? E aqui ele está dizendo claramente que o julgamento começa na casa de Deus. E a gente está querendo que o julgamento aconteça lá com eles. Que eles sejam destruídos pela maldade que eles estão fazendo. Mas o julgamento começa aqui. Os primeiros a serem julgados, aqueles que têm a responsabilidade. Imagine que nessa terra gigantesca que nós temos, nós somos os filhos mais velhos e nós somos responsáveis pelo filho mais novo. Pelos nossos irmãos mais novos. E se eles não melhoram a conduta, nós apanhamos com eles.
Nós temos responsabilidade com as ruas de São Paulo. Nós temos responsabilidade com a ABC Paulista. Nós temos responsabilidade em todos os lugares que nós passamos. E a gente continua. No versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? E se é o justo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Logo, o primeiro versículo que a gente leu foi: amados, não estranhem aquele fogo ardente que está sobre vocês. E da mesma forma, como Ananias, Misael e Azarias estavam naquela fornalha, que a gente conhece mais como Sadraque, Mesaque e Abednego, os três, naquele ardente fogo, estavam sendo encontrados por Deus. E ao sair daquele lugar, muitos se converteram ao Evangelho. Quais homens são esses que saem de uma fornalha ardente, são perseguidos, sofrem e saem ilesos? Sai como um cordeiro imolado que fica em silêncio. Eu quero servir esse Deus, eu quero ouvir desse Deus que essa pessoa tanto fala. Aqueles 3 homens estavam naquele lugar e eles fizeram uma nação inteira, só porque eles tinham fé e acreditavam que no sofrimento o Senhor manifestaria a salvação. E hoje, nesse momento, Deus está chamando a igreja dele para participar das marcas de Cristo e dizer como Paulo: eu carrego as marcas de Cristo Jesus, pois não vivo mais por mim, eu vivo para Ele. Fui crucificado com Cristo. Fiquem de pé. No início da carta, ele diz o seguinte: ele pede maturidade. O Senhor hoje